Bem, meus irmãos, vamos então à aula dessa manhã. No domingo passado, nós falamos sobre a dor da solidão e, aproveitando essa época que tem gerado tantas preocupações nas pessoas, eu estou pegando esses temas, né, que envolvem emoções e eu queria falar nessa manhã sobre o pecado da ansiedade. O nosso texto básico é Mateus 6, 25 a 34. E eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nele. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Ok, gente, vamos começar aqui então. Um médico norte-americano diz que 70% dos pacientes que procuram um médico poderiam curar-se a si mesmos se tão somente pudessem livrar-se de seus temores e preocupações. É sabido que algumas doenças, elas são consequência de preocupações, né? Elas são doenças que começam no emocional e têm reflexos físicos. Então, algumas crises de dor de cabeça, de problemas gástricos, muitas doenças que aparecem começam com fatores emocionais, com preocupação, com ansiedade, e é por isso que esse médico deu um percentual tão alto nesse sentido. Alguns já disseram que a ansiedade é o mal do século. E a questão é, como é que nós podemos lidar com a ansiedade? Nós sabemos que muitos crentes têm esse tipo de problema. E crentes, quando nós falamos em crentes, a gente não se refere apenas à nossa geração, né? Mas a gente está pensando em crentes de todos os tempos, que passaram por questões de ansiedade. Tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, ele dedicou uma boa parte do sermão a esse tema, que é o texto que nós acabamos de ler. Tá? Então, Jesus se preocupou com esse tema porque ele sabe que o povo de Deus, vez por outra, é tentado a pecar nesse sentido. Tá? O que a Bíblia, então, nos diz sobre a ansiedade? Nós vamos analisar 3 tópicos. Tá? O primeiro tópico é que a ansiedade é desnecessária. A ansiedade é desnecessária. E é desnecessária porque nós temos um Pai. Toda a nossa preocupação excessiva quanto às coisas básicas da nossa vida é desnecessária porque nós temos um Pai. Nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos um Pai que tem cuidado de nós. Tá? Se nós estamos aqui com saúde, é porque Deus tem providenciado isso, Deus tem providenciado o pão nosso de cada dia, que nós já vimos em outro estudo, que se refere não apenas ao pão de trigo, mas se refere às coisas básicas desta vida. Né? Então, os filhos de Deus, eles não são eles não estão sem o cuidado de um pai.
A pergunta é, aqueles que têm filhos, você já encontrou o seu filho preocupado se vai ter comida amanhã, ou se vai ter roupas para vestir, ou se terá algo para beber? Quem tem filho aí já encontrou o filho no canto da sala, preocupado com o dia de amanhã? Eu acho que a resposta de todo mundo é não. E por que não? Porque os filhos sabem que os pais vão dar um jeito. Os filhos sabem que o pai vai dar um jeito, que o pai vai dar alimento, que o pai vai dar o vestuário. Então, da mesma forma como os nossos filhos confiam que nós vamos dar um jeito, nós como filhos deveríamos confiar que o nosso pai sempre dá um jeito. O nosso pai nunca nos desampara, nunca nos desamparou. Com que frequência nós falhamos em confiar que Deus está cuidando de nós? Será que nós desconfiamos do nosso pai? Será que nós desconfiamos que Deus vai nos desamparar, que Deus não vai dar aquilo que nós precisamos? Veja, a Bíblia nunca falou de luxo e de conforto excessivo, né? A vida dos personagens do Antigo Testamento, exceto os reis, Salomão, Davi e os reis, mas os personagens comuns, os profetas, nunca tiveram coisas em abundância. Eles sempre tiveram o básico para a sobrevivência, né? E a palavra de Deus nos diz que tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos contentes, tá? Não, o básico para a nossa vida, Deus sempre vai nos dar. Ele é o nosso Pai. Veja o texto de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, de 9 a 11. Quem achar, pode ler, por favor. Mateus 7, de 9 a 11. Pedi e dar-se-vos, e buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Muito bem. Esse texto nos fala que se nós, como pai, como pais, não é? Nós não damos uma pedra ao nosso filho quando ele pede pão, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará coisas boas se nós pedirmos. Então, quando nós temos a consciência de que o nosso Deus é um Pai, não é? É diferente dos deuses imaginários, das religiões que criam deuses imaginários, que fazem deuses que são ciumentos, rancorosos, egoístas. O Deus verdadeiro, o Deus revelado na Escritura, é um Pai perfeito, né? O Pai celestial, que cuida dos seus filhos, que sempre tem o melhor para nós. Mesmo o sofrimento, por vezes, é o melhor para nós. Então, se você tem um conceito, uma ideia correta de quem Deus é, isso é, de que Ele é criador, de que Ele é mantenedor, de que Ele é Deus soberano, Deus providente, de que Ele é um Deus que tem tudo sob o seu controle, por que nos preocuparmos? Na medida em que você tem essas convicções cada vez maiores no teu coração, Deus é criador, Deus é mantenedor, Deus é soberano, Deus é providente, Deus está cuidando de tudo. Na medida em que você tem mais consciência dessas coisas, menos ansiedade você vai ter, mais você vai confiar a tua vida nas mãos deste Deus. Jesus mostra esta providência apontando para a natureza. Volte lá no texto de Mateus 6. Veja Mateus 6. Como Cristo olha ao redor e ali, assentado no monte, né, ele usa a natureza ao seu redor como exemplo. Veja o verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olhando então para as aves, ele aponta o cuidado de Deus
sobre elas, né? As aves não precisam plantar, não precisam colher, não têm depósitos para guardar o seu alimento. E Deus, por meio da natureza, é quem alimenta essas aves. Porventura não valeis vós muito mais do que aves? E aí ele agora aponta para os lírios, verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então Jesus aponta ali, né, para o trigo, e ele mostra para os discípulos a beleza do trigo e compara com Salomão. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então, se Deus cuida da natureza, das aves, das plantas, por que ele não vai cuidar dos seus filhos? Veja Mateus 10, de 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então Jesus dizendo que não cai um pardal em terra sem que haja o consentimento de Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus. Então, ninguém fica desempregado sem o consentimento de Deus. Nenhum vírus estoura no planeta sem o consentimento de Deus. Nada acontece. Ninguém fica doente sem que Deus o permita, sem que Deus tenha decretado nos seus planos. Tudo está no consentimento de Deus. Nós não estamos vivendo digamos, um destino aberto, um futuro aberto, uma história não escrita que vai se desenvolvendo. Pelo contrário, nós estamos vivendo exatamente o que Deus decretou na eternidade. Todas as páginas da humanidade já estão escritas e as páginas da nossa vida também. Então, tudo o que acontece foi Deus que escreveu, está embaixo dos seus planos. Então, por isso a ansiedade é desnecessária, não é? Porque por que nós vamos nos preocupar se tudo está no plano de Deus e se nós temos um Pai que cuida de nós? Tá? Não há sentido em nós termos ansiedade, considerando que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que tem cuidado de nós. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ansiedade é inútil. É inútil porque nós não temos poder sobre a nossa vida. Ninguém tem. Os líderes mundiais não têm. Quem é que esperava que o mundo passaria por essa pandemia? Ninguém tem controle sobre o futuro. Ninguém tem controle sobre a própria vida. Veja o verso 27 do nosso texto. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma medida, como muitas medidas, né, medidas antigas têm relação com o corpo, o côvado era essa medida do dedo médio ao cotovelo, tá? Então, mais ou menos uns 45 centímetros. E Jesus está dizendo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual é o benefício da ansiedade? No que a ansiedade nos ajuda na nossa vida? Em nada. Ela é inútil, ela só atrapalha. Por mais ansioso que você esteja, você não pode mudar realidade nenhuma, você não pode acrescentar 45 centímetros a mais na tua vida. Então, a ansiedade é inútil, ela só atrapalha. Tá? Ela é o pior caminho. A ansiedade é inútil porque o amanhã não nos pertence. Nós não temos controle nenhum sobre o amanhã. Aquela frase bonita, mas errada, de que eu sou o senhor do meu destino, quem falou foi aquele líder sul-africano famoso, Nelson Mandela. Tá? Quem viu o filme deve se lembrar do poema que ele segue assim no filme inteiro, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o mestre do meu destino.
Bonito, mas errado, totalmente errado. Nós não somos senhores do nosso destino. O nosso destino está nas mãos de Deus. Tá? Nós não podemos fazer nada para controlar o nosso amanhã. Nem o nosso amanhã, as próximas horas nós não sabemos o que vai acontecer. Então nós estamos nas mãos do nosso Deus. A ansiedade é totalmente inútil. Veja o verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus está dizendo, não fiquem pensando no dia de amanhã, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Vivam cada dia, vivam um dia por vez. O amanhã vai trazer os seus cuidados, nós devemos nos preocupar com as questões do próprio dia. Assim, não se preocupe com o futuro está nas mãos de Deus. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Alguém leia, por favor, Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Bem, então as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã, não é? Então, a cada manhã, aqueles que são de Deus têm o benefício da misericórdia de Deus. Elas se renovam a cada manhã. É por isso que nós não somos consumidos pela sua ira, não é? Porque Cristo Jesus perdoou os nossos pecados e nós temos as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Olhe para o povo de Israel no deserto, o maná, a sandália sem se gastar, água saindo da rocha, o povo sendo conduzido no deserto sem sofrer insolação, porque a nuvem os protegia durante o dia, sem congelar à noite, porque uma coluna de fogo, a nuvem se transformava numa coluna de fogo, que ia iluminando o caminho e ia aquecendo o povo de Deus. Isso aconteceu durante 40 anos, Deus cuidando do seu povo. Veja como é um Deus misericordioso. Ele disciplina, mas a sua disciplina não é destrutiva. Ele não disciplinou o povo para destruí-lo. Ele disciplina e no meio da disciplina, ele dá alimento, ele dá água, ele não permite que as roupas e sandálias se gastem, ele não permita que o povo seja consumido pelo sol, que o povo não congele. Então, é um Deus que no meio da disciplina, ele cuida do seu povo. Tá? É um pai verdadeiro, né? Que pai que numa disciplina destrói os filhos? Que pai que numa disciplina faz isso com o seu filho? Pastor, Vamos para Tiago. Sim, pode falar. Diante disso, onde o planejamento para nós, onde o planejamento ele não é pecaminoso, aonde o planejamento, nós como cristãos, planejar o nosso amanhã, o nosso futuro, como que nós devemos fazer isso? Sim, de fato cabe nós termos atitudes, né? Por exemplo, eu vou fazer tal curso, eu vou investir no meu currículo, na minha carreira, mas sempre colocando isso diante de Deus, né? Submetendo esses planos à vontade de Deus e sem ansiedade e sem aquela esperança de que é isso que vai mudar a minha vida, entendeu? Sem colocar o coração nessas coisas. Então, é você fazer planos e você pensar o futuro, mas sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar e sempre entendendo que essas coisas, elas não chocam ou não entram em conflito com a vontade de Deus.
deixa eu ser mais claro. É ter um planejamento sem ansiedade, tá? Sem ficar preocupado. É planejar e viver. Tá? Entendi. Eliminando a ansiedade, a preocupação e o sentimento de que você está fazendo algo para salvar a sua vida ou salvar o teu futuro, como se Deus tivesse a parte disso. Tiago, na epístola de Tiago, nós temos luzes sobre esse assunto. Tiago diz assim, ninguém diga, amanhã vou fazer tal coisa e vou fazer tal coisa, mas diga, se Deus quiser, se Deus quiser. Então, nós podemos fazer planos, mas sempre colocando-os em submissão a Deus. Eu pretendo fazer isso. Se Deus quiser, Ele vai permitir que eu faça isso, que eu faça uma faculdade, que eu faça um curso. E se nada der certo, é porque Deus não quis que acontecesse, entendeu? É você ter a convicção de que Deus é o Senhor do nosso destino, Deus é o Senhor do nosso futuro. Entendi. Provérbios fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, a gente faz os planos, submete ao Senhor, e com esse espírito de submissão, se o Senhor quiser, é que as coisas acontecem e nós não pecamos. Vamos ler Tiago 4, 13 e 14. Tiago 4, 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Por favor, leia o 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ok. Como eu acabei de falar, né? Essa é a ideia. Tiago está repreendendo aqui os homens que ficavam fazendo muitos planejamentos, mas sem colocar Deus no processo. Né? Então, quando a gente faz planos, a gente sempre deve submeter esses planos a Deus e entender que se for vontade de Deus, eles acontecerão. Se não for vontade, eles não acontecerão. Isso é muito consolador, gente, porque às vezes acontece, nós planejamos coisas que não dão certo. Né? Então, a pessoa que fez o vestibular e não passou, o que ela deve pensar? Eu não passei porque Deus não quis, não era a hora agora. Aquele teste que você fez para uma empresa e não deu certo, o que você tem que pensar? Deus não quis que desse certo, não era para eu ir para aquela empresa. Então, quando você coloca Deus em todo o processo, como Deus soberano, você tem o consolo quando as coisas não acontecem, né? E a convicção de que Deus está dirigindo todas as coisas. Então, nosso segundo ponto é que a ansiedade é inútil, porque toda a nossa preocupação, ela não faz com que nada mude. É Deus quem está dirigindo todas as coisas. E, por fim, a ansiedade é pecaminosa. A ansiedade é pecaminosa porque demonstra falta de fé. Tá? Esse é um tópico, gente, interessante. Porque para o mundo, a ansiedade é apenas uma o quê? Uma emoção, uma disfunção, uma doença, né? Mas do ponto de vista bíblico, a ansiedade é um pecado, tá? O crente tem que se convencer disso. Porque se o crente fica olhando para a ansiedade como se fosse uma doença, ele vai tomar remédio. Se o crente olha para a ansiedade como se fosse uma disfunção, um comportamento errado, ele vai tentar curar isso com terapias. Agora, quando o crente olha para a Bíblia e percebe que a ansiedade é um pecado que ofende a Deus, aí o caminho é outro. Né? O tratamento vai ser outro, que eu pretendo demonstrar aqui nas próximas linhas.
A ansiedade é pecaminosa porque não condiz com a nossa filiação divina. Volte lá para Mateus 6, veja o verso 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas causas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Muito bem. Então veja o que nós temos aqui. Os gentios, e aqui gentios no nosso texto está significando aqueles que não têm a Deus, tá? Você sabe que a palavra gentil, ela vem de gentes, né, de outros povos que não seguiam a Deus. Então, os gentios é que se preocupam com essas coisas. Os povos que não têm a Deus é que se comportam desta maneira. Que maneira? Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Então, como nós falamos no começo, a providência de Deus sobre nós é quanto às questões básicas, a nossa comida, a nossa bebida, o nosso vestuário. E quando as pessoas ficam desesperadas por essas coisas, elas estão agindo como pessoas que não têm a Deus. Os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, a ansiedade é pecaminosa porque ela é própria daqueles que não têm um pai, de que não têm um Deus. Tá? Aqueles que têm um pai, aqueles que têm um Deus, não precisam ficar ansiosos. Deus vai cuidar. Deus não vai deixar faltar comida na tua casa. Deus não vai deixar faltar roupa na tua casa. Estamos falando do básico, né? Deus não vai deixar você ficar sem abrigo. Tá? Essas coisas Deus sempre proporciona. Vá para 1 Pedro 5, 6 e 7. Quem achar, leia, por favor. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Especialmente aqui o 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós, tá? Então, por que nós lançamos a nossa ansiedade diante de Deus? Por que nós colocamos todas as nossas preocupações a Deus em oração? Porque ele tem cuidado de nós. Tá? Desde que nós existimos, Deus tem cuidado de nós. Ele é aquele que nos conhece. A nossa experiência é essa, de cuidado. O verso 30 do nosso texto fala: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus está relacionando aqui a ansiedade à pequena fé. Tá? Então, quando você tem uma fé pequena em Deus, a tua ansiedade está lá nas alturas, está grande. É uma questão de proporção mesmo, né? Quanto menos fé em Deus, mais ansiedade. Quanto mais fé em Deus, menos ansiedade. Então, a questão aqui da ansiedade é falta de confiança. E veja, é possível você declarar teoricamente que você confia 100% em Deus, mas isso vai ser averiguado na tua vida, na prática, tá? Não é um conhecimento teórico apenas. A confiança em Deus se dá na prática. Então, como é que no dia a dia, na semana, você demonstra essa confiança em Deus? Você descansa o seu coração em Deus? Essa é a questão. Falta de confiança em Deus é o pecado, falta de confiança na sua palavra. Deus, na sua palavra, fala conosco, que não nos rejeita, que não nos despreza. Falta de confiança na soberania de Deus. Né? Quando nós cremos que Deus é soberano, então tudo que acontece na nossa vida está nos seus planos, nós temos menos ansiedade. Falta de conhecimento de Deus, nós já falamos, né? Na medida em que você conhece mais o teu Deus,
mais você confia nele. Então, estude a Bíblia, conheça tudo o que Deus já fez por seu povo e você verá que não há motivos para uma vida de ansiedade. Tá? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. Um dos Pastor Ageu, tratamentos... Sim, pode falar. aqui é a Amanda de Teresina, tudo bem? Oi, Amanda, tudo bem? Então, eu acho que um dos principais problemas da ansiedade, e uma coisa que pode corroborar com o fato dela ser pecaminosa, é justamente porque a gente tira a glória que deve ser dada somente a Deus na nossa vida, no nosso sustento, na nossa conduta, a nossa vida de forma geral. E a gente tira essa glória de Deus, a gente tira, a gente não confia no Senhor e a gente provavelmente está confiando ou em nós mesmos, na nossa força, e por consequência gerando um ídolo, o que torna isso mais pecaminoso ainda. O ídolo seja o nosso problema, a gente vai fazer com que aquilo seja a função da nossa vida, ou nós mesmos, como os únicos capazes de poder resolver. Então a gente tira essa glória de Deus, né? Que é realmente um pecado gravíssimo. É verdade, é isso mesmo. Quando nós deveríamos estar olhando para Deus em busca da solução, nós ficamos olhando para o problema, né? Ou para a nossa capacidade de gerir o problema, quando os nossos olhos deveriam estar fixos em Deus, né? Os joelhos no chão, pedindo a Deus que trouxesse solução. É claro que a solução, por vezes, passa pela nossa responsabilidade, né? Então, por vezes Deus está falando, vá procurar emprego, não fique dentro de casa, vá procurar emprego, confie em mim. Então, há um aspecto de nós agirmos, de nós sermos responsáveis, né? Não adianta querer que Deus te abençoe no teu emprego se você é um péssimo funcionário. Por exemplo, não adianta querer que Deus abençoe a tua empresa se a tua empresa não trabalha com excelência, não cumpre prazos, não oferece o melhor produto, não oferece um preço justo. Não adianta querer que você seja o melhor da tua classe se você não estuda, se você só deixa para estudar na hora da prova. Então, há um aspecto de responsabilidade nosso, né, que é a obediência aos mandamentos, mas sempre entendendo que não está nas nossas forças, né, está em Deus. A gente faz a nossa responsabilidade, mas com os olhos fixos em Deus, buscando sempre a solução em Deus. Isso é fato. Muito bem. Uma pergunta a todos. Você acredita que Deus tem poder para te salvar do inferno? Alguém não acredita nisso? Será que Deus tem poder para nos salvar do inferno? Com certeza, né, gente? Eu creio que todos que estão aqui são crentes e já foram salvos do caminho do inferno. Deus nos tirou de vários caminhos diferentes, mas que estavam conduzindo ao inferno. Alguns de nós foram tirados do caminho da criminalidade, estamos aqui na igreja hoje. Alguns de nós fomos tirados do caminho da imoralidade. Alguns de nós fomos tirados do caminho da incredulidade. Deus nos tirou de vários caminhos e todos esses caminhos conduziam ao inferno. Tá? A questão é, se nós cremos nisso, nós não acreditamos que Ele pode resolver questões pendentes da nossa vida? Se Deus teve poder para mudar a nossa vida, nos tirando do caminho do inferno, será que Ele não tem poder para nos dar o que comer, nos dar o que beber e nos dar o que vestir? Os irmãos percebem como a ansiedade é pecaminosa? Nós confiamos em um Deus que nos tirou do caminho do inferno, mas nós não confiamos que Deus pode nos sustentar nos próximos 2 dias. Essa é a pecaminosidade. Tá? Nós não acreditamos que Ele pode suprir as nossas necessidades nos próximos dias. Nós acreditamos que Ele pode tirar alguém do inferno,
Mas suprir a nossa necessidade, não, aí é muito difícil. Deus não vai fazer isso conosco. Os irmãos percebem o nível de pecado, de desconfiança, de falta de fé em Deus? Jay Adams diz o seguinte, Jay Adams é um pastor, vários livros na área de aconselhamento. O amanhã pertence sempre a Deus. Toda vez que tentamos nos apoderar dele, tentamos roubar o que é dele. Os pecadores ambicionam o que não lhes diz respeito e por isso destroem a si mesmos. Deus proporcionou-lhes somente o hoje. Ele nos proíbe terminantemente de ficarmos ansiosos pelo que está por vir. E ele proíbe mesmo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis. O amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então a gente tem que ter essa proibição muito clara na nossa mente de que Deus nos proíbe nos preocuparmos com o dia de amanhã. E Ele quer que nós façamos o quê? Que nós confiemos. Senhor, amanhã é teu. O amanhã pertence ao Senhor. Eu confio no Senhor. O Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor me tirou do inferno. O Senhor vai suprir as minhas necessidades. Tá? Irmãos, são muitas as histórias. Se a gente abrisse o microfone aqui, eu sei que alguns irmãos contariam de momentos na vida em que havia grande necessidade, até de comida, e Deus mandou uma pessoa na porta da pessoa para dizer, olha, Deus colocou isso no meu coração, eu estou te dando isso. Ou alguém mandou um depósito na tua conta. Essas coisas são frequentes no povo de Deus, mas são frequentes na medida em que nós dependemos de Deus, tá? Na medida em que nós dependemos de Deus. Antes de concluir, nesse sentido ainda, há um aspecto muito positivo quando nós não somos ricos, tá? Então, os ricos aí do grupo, essa aplicação não é para você agora, ok? É só para os pobres, como este que vos fala. Há um benefício muito grande de você não ser rico. Qual é o benefício? O rico, ele tem a conta sempre no azul. Então, boa parte das suas necessidades, ele não tem preocupação. A conta está sempre no azul. Ele não passa por necessidade. Agora, aquele que tem a conta de vez em quando entrando no vermelho, né? Aquela história de que o salário termina e o mês continua, e aí você não sabe o que vai fazer com as contas, essa pessoa aprende muito mais a depender de Deus do que aquele que tem a conta sempre no azul. Entendeu? Então, para muitos, a pobreza é uma maldição. Mas, na verdade, quando nós temos necessidades financeiras, a gente aprende a confiar em Deus. É um belo exercício para nós confiarmos em Deus. Eu não estou dizendo que riqueza é um problema. Na verdade, Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Tá? E você tem muitos ricos que são instrumentos de Deus para alívio dos filhos de Deus. Tá? Pessoas que têm dinheiro, que não têm o coração nas riquezas e ajudam aqueles que estão passando necessidade, ajudam as missões, colaboram com missionários. Então, a princípio, ser rico não é um problema. Se o teu coração não está na riqueza, isso não é um problema. Mas o ponto aqui é que para a maioria de nós, a bênção é nós passarmos por necessidades. Porque alguns de nós, se nós tivéssemos muito dinheiro, alguns de nós estaríamos longe dos caminhos de Deus. Tá? Isso é uma constatação. Muitos de nós, talvez a maioria de nós precisamos passar por necessidades financeiras para termos dependência do Senhor. Deus nos ensina até nisso, tá? Seu método é didático. E assim nós podemos ir para a conclusão falando de 3 remédios. Alguém quer falar?
Pastor Vânia. Pode falar, Vânia. Pastor, eu vou falar por mim. Muitas vezes eu me sinto muito mais ansiosa com problemas, digamos assim, do dia a dia, não envolvendo dinheiro necessariamente. Mas, por exemplo, algum problema de ordem emocional que às vezes sai do controle das nossas mãos. Okay. Como aplicar isso, a questão da ansiedade, para essa situação de quando é questões emocionais com filhos, ou com marido, ou com alguma coisa assim? Olha, eu creio que a gente vai entrar nisso agora, Vânia. Vamos entrar nisso exatamente agora. As aplicações que eu vou sugerir, elas dizem respeito não apenas à questão financeira, mas também agora às questões emocionais, de família. Então, veja, a primeira resposta é vida de oração, tá? É uma vida de oração. Eu coloquei aqui vida de oração, porque às vezes fala-se em oração, como se fosse uma coisa mágica. Então você está ansioso, vai orar. Como se fosse ali um AS para uma dorzinha. Não é só oração, é vida de oração. Na medida em que você tem prática de oração e você leva os teus problemas diante de Deus, você cria justamente esse hábito de dependência. Né? Então não é uma oração. Eu estou com um problema, eu vou lá e faço uma oração. Mas é uma vida de oração. É uma prática de dependência de Deus. Né? Veja o Filipenses 4:6. Quem achar pode ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ok. Então, Vânia, respondendo a parte da tua pergunta, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? De questões familiares, de cuidado com os filhos, de vida profissional, de vida sentimental, de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, aí vem a adversativa. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, na medida que nós temos esse exercício de colocarmos todas as nossas ansiedades diante de Deus, a ansiedade é bastante reduzida, tá? Veja, nessa vida pecaminosa que nós temos, ou nessa vida de ainda pecado na nossa natureza, antes da ressurreição, sempre haverá um nível de ansiedade. Tá? Eu acho que a gente só vai se livrar da ansiedade por definitivo na glorificação. Ok? Nós somos pecadores. Mas há como você reduzir bastante, na medida que você tem uma vida de oração, e você entrega nas mãos de Deus 100%, e você fala, Senhor, está nas tuas mãos, eu não vou me preocupar mais com isso, você vai se livrando da ansiedade. Tá? Eu falei em 100% porque a nossa tendência é orar, dizer, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, e quando a gente fala amém, a gente continua preocupado. Então a gente não entregou 100%. Entendeu? O espírito é, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos e eu não vou me preocupar mais. E quando vem o pensamento de preocupação, você tem que repreender o pensamento dizendo, não, pensamento, não minha alma. Eu não vou mais me preocupar com isso. Eu já entreguei na mão de Deus e está na mão de Deus. Eu não quero mais me preocupar com isso. Entendeu? A gente força o nosso pensamento. E nós temos certo controle sobre os nossos pensamentos e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas o primeiro caminho é vida de oração. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mateus 11:28, texto conhecido, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos essa promessa. Gente, isso não é teoria, tá? Isso é prática. Quando você vai diante de Deus, cansado e sobrecarregado, e fala, Senhor, me alivia, tá pesado demais, e você confia em Deus, ele alivia de fato, tá?
Nós temos tido experiência nisso, muitos irmãos têm experiência nessa área, de estarem extremamente ansiosos, preocupados, cansados, e irem a Deus em oração, e Deus aliviar, de fato, o coração da pessoa. Tá? Eu já falei isso na igreja, me perdoem repetir. Mas como pastor, a gente acaba recebendo confissões de pessoas da igreja. E às vezes as confissões são muito pesadas. Tá? Às vezes são questões muito pesadas. Questões que eu não posso repartir com ninguém, nem com a minha esposa. Porque Deus não chamou a minha esposa para ser pastora. Então a gente segura esse peso. E a gente segura esse peso como? Lançando sobre Cristo. Algumas vezes eu passei por situações assim, de receber confissões de membros que naturalmente me tirariam o sono e eu ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, está pesado demais, toma esse peso e Deus tirar com a mão. Deus tirar com a mão mesmo, sabe? Então a gente não está falando aqui de uma teoria, a gente está falando de prática. Todas as vezes que você estiver cansado e sobrecarregado e você estiver achando pesado demais e você humildemente diante de Deus for até Jesus Cristo, Ele vai aliviar a tua alma. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Por meio das orações, nós deixamos nossos pesos com Deus. Tá? É o remédio que Deus providencia para o seu povo. Para que o seu povo não morra de ansiedade, não morra de temor. É o canal que nós temos aberto com Deus. Nós temos que aproveitar este canal que está aberto. Tá? Então, por meio das orações, nós lançamos todas as nossas preocupações, todo o nosso peso diante do Senhor. Essa frase é muito boa. A melhor maneira de não se preocupar com nada é orar sobre tudo. Tá? Sejam conhecidas diante de Deus sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, a melhor maneira de não nos preocuparmos com nada é orar sobre tudo. Todas as coisas diante de Deus. Todas as coisas. O primeiro remédio, então, é vida de oração. Tá? Essa prática de oração constante, de lançarmos os nossos pesos e as nossas cargas diante do Senhor. O segundo remédio é uma vida de gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. Alguém leia, por favor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ok. Qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Em tudo dai graças. Tá? É o contrário de uma vida de murmuração, de reclamação. Tá? Então, o que é uma vida de murmuração? Como é que está a sua família? Ah, tá ruim, poderia ser melhor. Como é que está o seu casamento? Ah, não tá bom, poderia ser melhor. Como é que está o teu emprego? Está péssimo, poderia ser melhor. Como é que estão os teus planos para o futuro? Péssimos, poderiam ser melhor. Isso é uma vida de murmuração, tá? Isso é uma vida de reclamação. É o contrário do que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos um coração grato. Em tudo dai graças. Como é que está o teu casamento? Graças a Deus. Graças a Deus. Pode melhorar, mas Deus tem nos sustentado. Como é que está o teu emprego? Graças a Deus que eu tenho emprego. Tem milhões de brasileiros sem emprego. Não tem faltado pão na minha casa. Como é que estão os teus planos para o futuro? Deus dirige o meu destino. Deus é o Senhor do meu destino. Vai dar tudo certo. Eu estou nas mãos de Deus. Como é que está a tua vida? Graças a Deus eu estou bem. Estou aqui vivo, tenho a salvação em Cristo. Não há más notícias. Então, irmãos, uma vida de gratidão, de fato, é uma bênção diante de Deus. É a vontade de Deus para conosco. E, na verdade, quando nós temos uma vida de murmuração, a gente está, na verdade, dizendo, Deus não está fazendo bem o seu papel. Se eu tivesse no comando, eu estaria fazendo melhor. Tá? Quando a gente tem uma vida de reclamação e de murmuração. É a pressuposição de que Deus não está fazendo bem as coisas que Ele está fazendo. Tá? Então,
Deus não se agrada de murmuração. Deus puniu o seu povo várias vezes porque eles tinham uma vida de murmuração. Então, o crente não pode ser pessimista. O crente tem que ser otimista, no melhor sentido da palavra, mas a melhor palavra é grato, né? O crente tem que ser grato por todas as coisas que Deus está fazendo. O crente está internado no hospital, numa cama de hospital, e ao invés dele estar reclamando da situação, ele está dizendo, graças a Deus que eu tenho hospital, graças a Deus que tem médico aqui, graças a Deus que tem enfermeiro, graças a Deus que tem remédio entrando aqui nas minhas veias. É gratidão por tudo. Tá? É uma perspectiva de vida diferente. É a vontade de Deus para conosco, que nós demos graças por tudo. Então, uma vida de gratidão, ela vai te ajudar bastante contra a ansiedade. Porque o ansioso, geralmente, é essa pessoa que nada está bem, está sempre reclamando de tudo. Mas o grato é essa pessoa que sabe que os problemas virão, mas sabe que Deus vai dar um jeito. Tá? Que reconhece a mão de Deus na sua vida. Então, tenha um coração agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito por você. A salvação em Cristo Jesus, a tua saúde, o teu emprego, a tua família. Né? Tenha um coração agradecido. Volte lá para Filipenses, o texto que nós lemos. Veja o Filipenses 4:6. Quem achar pode ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha só, o versículo fala, nós já analisamos, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse é o ponto, tá? Como é que a gente faz as nossas petições conhecidas diante de Deus? Pela oração e pela súplica. Então, o texto fala, não andeis ansiosos, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, ao invés de estarmos ansiosos, nós levamos diante de Deus as nossas petições, com oração, com súplica. Súplica aqui é uma intensidade, né? O problema é grande, então você suplica a Deus que Deus te socorra, mas com ações de graças. Esse é o ponto. Tá? Não é com murmuração, com reclamação, é com ações de graças. A convicção de que Deus está nos ouvindo e Deus vai nos atender. Para o bem ou para a nossa correção, Ele vai nos atender. Ao invés de nos aproximarmos com sentimentos de dúvida, tristeza, descontentamento, devemos nos aproximar com gratidão, com ações de graças. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Reverendo. Sim. Então, o correto em nossa oração, sempre quando nós orarmos, é orar com o coração grato, mesmo quando for pedir, por exemplo, estou passando por uma situação. A situação tá boa, mas pode melhorar. Se pedir para Deus algo melhor ainda do que aquilo que eu já tenho, com o coração grato, sem murmurar, não é pecado, não é errado. Então, depende, né? Tiago diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjarem em vossos próprios prazeres. Então, depende do que você está pedindo. Se for um pedido, a situação está boa e você quer uma situação melhor, né? Se esse melhor for para glorificar a Deus, é lícito. É lícito. Tá? Agora, se for um melhor para você usar nos teus próprios prazeres, coisas assim que não vão glorificar a Deus, aí não é lícito. Mas se é algo para glorificar a Deus, é tranquilo. Tá? Esse é sempre o nosso critério, né? O que eu estou pedindo aqui vai glorificar a Deus? Vai fazer o reino de Deus expandir? Vai glorificar a Deus na minha vida? Dentro daquele sentido mais amplo, né? Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos isso para a glória de Deus. Sim. Esse é o critério. Tá? Jonas orou com gratidão quando estava na barriga do peixe. É possível isso, gente? Você estar na barriga do peixe? Alguém já passou aí por isso? Ter sido engolido por um grande peixe? Vá lá para Jonas. Como é possível que o homem, dentro da barriga de um peixe, coisa que nenhum de nós passou,
ali no escuro, no meio no meio da barriga, né, do suco gástrico do peixe, ele consiga orar com algum elemento de gratidão. Eu vou ler rapidamente aqui a oração de Jonas, tá? Jonas 2, de 2 a 9. O verso 1 diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. O tom de Jonas aqui não é um tom depressivo de que vai perder a sua vida. Ele sente saudade do templo, ele sabe que Deus pode salvá-lo, ao Senhor pertence a salvação, e com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, note. Pastor, Sim. Desculpa, eu acho que essa situação de Jonas, a gente pode comparar, lógico que ninguém está dentro da barriga de um peixe, mas eu acho que irmãos que já passaram por uma situação muito crítica de enfermidade, ou até mesmo de perda, eu acho que pode se assemelhar a isso, né? Porque realmente é uma situação que por vezes a gente realmente, por nós, a gente não tem o que fazer. E só por Deus mesmo é que a gente consegue resposta, enfim. Nós vemos isso na vida de irmãos mais piedosos, né? Eu acho que a maioria de nós já passou pela experiência de visitar alguém no hospital que está muito mal de saúde e encontrar ali uma pessoa com o coração grato, com o semblante sereno, confiando em Deus, agradecendo a Deus. Tá? Então, Sim, de fato, verdade. a chance de nós cairmos na barriga de um peixe é muito pequena, é inexistente, mas nós somos engolidos por situações da vida em que, no meio dessa situação, a gente pode ter uma atitude de gratidão ao nosso Deus, né, de saber que no Senhor está a nossa salvação, sem dúvida. Amém. Tá? Amém. O resultado desta oração com gratidão é a paz. Veja Filipenses 4, 7, que é o texto na sequência que nós lemos, né? Nós lemos o 6, veja o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, qual é o resultado de nós, ao invés de andarmos ansiosos, colocarmos diante de Deus as nossas petições com ações de graças, com gratidão? O resultado é a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É tudo o que o ansioso quer, é paz. Paz de mente, paz de coração. E como é que você chega nessa paz, ansioso? Levando diante de Deus as tuas preocupações com ações de graças. E descansando em Deus, né? Entendendo que Deus está cuidando de tudo. E aí você vai sentir paz. Tá? João 16, 33, eu vou ler aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sempre nos lembramos do final, né? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas que tal o começo? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, no mundo de aflições, é possível nós termos paz. Como?
estando com o coração e a mente em Jesus Cristo, tá? Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E o terceiro e último remédio, nós vimos então o primeiro, uma vida de oração, o segundo, uma vida de gratidão, né? E por fim, pensamentos corretos, tá? O pecado afetou a nossa mente. Então o pecado afetou tanto a nossa razão, nossos pensamentos não são mais puros, nosso pecado afetou a nossa emoção, nossos sentimentos não são mais puros e, por consequência, afetou a nossa vontade. Nós não queremos mais só a Deus, nós queremos coisas que Deus odeia. Então, essa é a doutrina da corrupção total, né? Ou depravação total. E o pecado afetou a nossa mente. Romanos 1, 28 fala sobre isso. Abra lá, Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Uma disposição mental reprovável. O pecado, ele afeta a nossa mente. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cegou o entendimento dos incrédulos, tá? O pecado cegando a mente. E Efésios 4, 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ok, então, vaidade dos próprios pensamentos e obscurecidos de entendimento. O cristão pode ter a sua mente renovada, tá? Há um remédio, há uma cura para uma mente afetada pelo pecado. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o texto fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Os renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, no assunto ansiedade, a mudança começa também no pensamento, na nossa forma de lidar com a ansiedade. Veja Filipenses 4:8, que é a sequência daquele texto que nós começamos, né? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aí, no que nós devemos pensar então? E note que esse versículo é justamente a continuação do texto que a gente analisou. Não andeis ansiosos, né? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus, ações de graças. A paz de Deus guardará o vosso coração. E, irmãos, e o que a gente tem que ter na nossa mente? Ele fala, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o que a gente tem que ter na mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, há que se ter um exercício de ocupar o nosso pensamento com coisas justas, com coisas puras, verdadeiras, respeitáveis, amáveis, de boa fama. Nós devemos levar os nossos pensamentos cativos a Deus,
Esse texto diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É o verso 5, né? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E aqui nós terminamos. Então, a ideia é: você combate esse pecado na tua vida com vida de oração, fazendo conhecidas todas as vossas ansiedades, as vossas petições diante de Deus, com vida de gratidão, né? A nossa vida e as nossas orações têm que conter gratidão no nosso coração. E tudo isso começa na nossa mente, né? Uma mente renovada por Cristo, uma mente livre de pensamentos pessimistas, derrotistas, mas de pensamentos puros, justos, confiando no Senhor, levando os pensamentos cativos ao Senhor. É a decisão, irmãos, de não nos preocuparmos. Senhor, eu estou com esse problema, eu coloco nas tuas mãos e eu não quero mais me preocupar com isso. O Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor do meu futuro, tudo está nas tuas mãos.